Meus colegas do sétimo ano, trazendo aqui esse vídeo, falando sobre a representação na reta numérica. Esse é um tema muito recorrente e que mesmo assim nós ainda encontramos situações em que muitos não conseguem identificar a real localização desses números quando fala da reta numérica. Então quero ler aqui com vocês esses dois tópicos, explicar usando o material que está aí no livro de vocês. Gostaria que vocês pudessem acompanhar e logo depois eu quero fazer um comentário das questões que foram propostas. Primeiro, nós temos aqui, você se lembra de como representamos números racionais positivos na reta numérica? Foi uma pergunta. E no capítulo anterior, de como representamos números inteiros na reta numérica, da mesma forma podemos representar os números racionais. E aqui, essa pergunta, números racionais positivos na reta numérica, ou seja, os números que nós conhecemos com mais facilidade são os números naturais, ou seja, a representação dos números naturais na reta numérica. Se você for observar aqui, eu vou estar sublinhando uma reta numérica que só tenha números naturais. Então, eu iria fazer a reta como está aqui. Já sabemos que números positivos ficam à direita do zero e os negativos ficam à esquerda. Aí eu observo aqui, eu vejo aqui o zero como sendo a origem. À direita dele tem o 1, o 2, o 3. Essa seta indica que são infinitos números para a direita. À esquerda do zero nós encontramos o menos 1. Esse menos 1 ele é o oposto ou simétrico do mais 1. A distância do menos 1 ao zero é a mesma do mais 1 também ao zero. Aqui nós chamamos de A', que seria a imagem desse ponto A. O B', a imagem do ponto B. E o C', indicando aqui que esses pontos estão a uma mesma distância da origem, né? Então, continuando aqui a leitura, além disso, a distância entre dois pontos, que corresponde a números inteiros consecutivos, é sempre a mesma. Então, quer dizer que a distância que tem aqui do 0 para o 1, aqui na nossa reta, está dizendo que mede 2 centímetros. Então, o que eu teria do 0 até o 1, 2, né? Do 1 até o 2, você teria mais 2, ficaria 4, e do 2 até o 3, você teria mais 2 e faria 6, né? A seguir, vamos representar alguns números racionais na reta numérica. Então, como ela está aqui, ela tem somente números inteiros, mais conhecidos, mesmo sabendo que esses números são números racionais também, né? Adiantando aqui para vocês. Então, aqui nós temos o 0, ele é natural, o 1 é natural, o 2 é natural, o 3 é natural. Então, aqui também quando eu posso escrever aqui o mais 1, mais 2, lembrando que os números positivos também são números que não precisa escrever o sinal e que eles são números naturais. São inteiros, são naturais, são também racionais. E à esquerda do zero tem os negativos. Lembrando que quanto mais o número se afasta para a esquerda, mais ele fica menor. Quanto mais ele se afasta do zero pela direita, mais o número fica maior. Outra maneira também da gente ver é que o número que está à direita é maior do que o número que está à sua esquerda. Então, a gente falando dessa maneira, é muito importante que nós saibamos que na localização numérica, numa reta, com seus números, quem está à direita e quem está à esquerda, porque você muitas das vezes encontra colegas que dizem que o número menos 300 é maior do que o menos 3, por exemplo, que o menos 100 é maior do que o menos 1. Então, neste pensamento, a gente entende que os colegas não entendem
de que o número menos 1 está à direita e que o menos 100 está à esquerda. Então é importante esse entendimento, que o número que está à direita é sempre maior do que o número que está à sua esquerda. Então, continuando, a seguir vamos representar alguns números racionais na reta numérica. Vamos marcar nessa reta o ponto que corresponde ao número, aí encontrei esse número. Como é que eu leio esse número? Como esse número é positivo, o ponto correspondente a ele deve estar à direita da origem. Ponto O, o que corresponde ao número 0. Assim, devemos dividir o segmento que vai do O até o A em duas partes iguais. O ponto M corresponde a esse número, que nós fazemos a leitura e falamos que é meio. Aqui nós temos um meio, né? Uma metade. E observe que esse número está entre o 0 e o 1, no meio. Eu posso representar ele em forma de fração, ou também eu posso dizer que esse 1 sobre 2 também é igual a 0,5. Então, continuando aqui, já na outra página agora, a gente vai, para representar o número menos meio, nessa mesma reta, procedemos de modo semelhante, levando em conta, no entanto, que menos meio é negativo. Então, menos meio deverá corresponder a um ponto da reta que fica à esquerda da origem, ou seja, os números negativos estão à esquerda do 0. Então, menos meio deverá corresponder a um ponto da reta que fica à esquerda da origem. Assim, devemos dividir o segmento que vai da origem até o A' em duas partes. E o ponto M corresponde à primeira parte, bem no meio aqui. O número meio é a abscissa do ponto M. E o número menos meio é a abscissa do ponto M'. Olha, aqui nós estamos falando nomes novos aí para vocês, abscissa. Aqui está dizendo que esse meio positivo é a abscissa do ponto M. O meio negativo, menos meio, é a abscissa do ponto M'. Os pontos M e M' são chamados de pontos simétricos em relação à origem, pois estão à mesma distância de O, ou seja, mesma distância da origem. Porém, um está à direita e o outro à esquerda. Dizemos que as abscissas meio e menos meio são números opostos. Olha, aqui nós estamos falando de menos meio e meio, mas o número menos 3 e o número mais 3 são números opostos. O menos 2 e o mais 2 são números opostos. O menos 1 e o mais 1 também são números opostos, ou seja, eles estão à mesma distância da origem. Continuando aqui, agora vamos marcar os pontos P e P' de abscissas 11/4 e menos 11/4, respectivamente. E aqui, para nós fazermos a localização desses números, é importante que vocês façam algumas continhas, né? Que eu vou estar fazendo aqui com vocês também, para que a gente entenda como localizar esses números. Então, aqui o primeiro, eu quero localizar 11/4. Aqui você observa que 11/4, 11 dividido por 4 é igual, aí aparece aqui o 2 e 3/4, que é a forma de um número misto, né, como nós chamamos. Então, fica 2 inteiros mais 3/4. Então, 11/4 é um número que está entre o 2 e o 3. De modo semelhante, podemos concluir que menos 11/4 está entre menos 3 e menos 2, pois menos 11/4
é igual a menos 2 3/4 ou menos 2 mais menos 3/4. Então, como é que apareceu esses números mistos aqui? Ó? Deixa eu esclarecer para vocês. Esse número 11/4, você vai dividir ele, né? Você vai escrever aqui o algoritmo da divisão, você vai fazer 11 dividido por 4. Ora, 11 dividido por 4 dá 2. Então, 2 vezes 4, 8. 11 menos 8 igual a 3. Então, o número misto é formado como? Você pega o quociente inteiro, escreve ele aqui, e o outro número é uma fração, onde o numerador é o resto, no caso aqui 3, e o denominador vai ser o quociente. Então, você pode escrever o número 11/4 em forma de número misto, que corresponde a 2 inteiros e 3/4. Isso aqui também é igual a você escrever 2 mais 3/4. Se você fizer a soma novamente, você vai encontrar esse número 11/4. Vejam também que esse 2 eu posso escrever ele como sendo 1/4. Você tem 2 inteiros, você tem 1/4. Que você tem 2 inteiros, que você pode escrever assim. Eu quero que vocês entendam isso aqui assim. Ó. O menor múltiplo comum de 4 e 1 é o próprio 4. 4 dividido por 2, 4 dividido por 1 multiplicado por 2 dá 8. E 8 mais 3 igual a 11/4, né? Mas aqui, não vamos levar por esse lado não. Vamos aqui dizer que esse número 11/4 corresponde a esse 2 inteiro e 3/4, que eu posso também escrever dessa maneira. Então, o que a gente vai dizer aqui? Que esse número ele está entre o 2 e o 3, positivo, né? Então, como é que a gente vai fazer? Se fosse apenas o número 2, ele estaria aqui. Então, eu ainda tenho 3/4. Então, do 2 até o 3, nós vamos dividir em 4 partes, que é o nosso denominador aqui, ó. Vamos dividir em 4 partes. Eu tenho aqui, ó, do 2 até o 3, nós estamos dividindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 partes. E você vai tomar 3 a partir do 2, ó. Então, eu tenho aqui 1, você tem aqui o 1, aqui 2 e aqui 3. Então, nesse lugar aqui, é que vai estar esse número 11/4. Lembrando que o 11/4 corresponde a 2 inteiros e 3/4. A mesma coisa vai acontecer para localizar ele negativo. Ele está entre o menos 2 e o menos 3. Você vai dividir em 4 partes a partir do menos 2. Ó. 1, 2, 3 e 4. E você vai tomar 3. Então, nesse lugar tem 1, 2, 3. E você vai localizar o menos 11/4, que corresponde a menos 2 inteiros mais menos 3/4. Aí vem o outro. Marquemos ainda os pontos de abscissa 1,3 e menos 1,3. Olha, esses números decimais, todos eles podem ser escritos em forma de fração, né? Basta que você escreva uma fração com o numerador onde aparece todo o número sem a vírgula. No caso aqui, 1,3, eu estou escrevendo aqui no numerador 13. E o denominador, você escreve o 1 e aqui no caso apenas um 0, porque eu tenho apenas uma casa decimal depois da vírgula. E o outro menos 1,3, que é menos 13 décimos. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Se eu dividir 13 dividido por 10, que é o mesmo pensamento que nós fizemos no outro, nós vamos
13 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. E sobra 3, né? Então, esse número é 1 inteiro e 3 décimos. 1 inteiro e 3 décimos. Então, aqui o positivo. Você tem aqui o 1, seria esse inteiro. E do 1 até o 2 você vai dividir em 10 partes, que é exatamente o que indica aqui o denominador. E você vai tomar 3. Ó. A partir do 1 você vai tomar 3. Então, nesse lugar aqui está localizado 1,3, que corresponde também a 13 décimos. A mesma coisa nós vamos fazer com esse número menos 1,3. Né? Ele vai representar esse número que está aqui entre o menos 1 e o menos 2. Vamos dividir em 10 partes a partir do menos 1. E vamos escrever, vamos tomar 3 partes e localizar ele. No caso aqui, menos 1,3, que corresponde a menos 13 décimos. Então, a representação desses números na reta numérica, ele obedece essa ideia, né? De você lembrar que eles representam números que estão exatamente ocupando os lugares onde nós não colocávamos número algum. Porque número natural, eu tenho aqui o 0, tenho o 1, tenho o 2 e o 3 como natural. Como número inteiro, eu tenho o menos 3, o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2, menos 3, como número inteiro. Como número racional, aí eu já vou preencher lugares onde nós não tínhamos número algum, como nós não conhecíamos, né? No caso aqui, esse número 1,3. Então, essa maneira de escrever esses números, a gente pode tomar também como exemplo isso aqui, ó, você tem 13 décimos. Eu também posso escrever 13 décimos como sendo 10 décimos mais 3 décimos, né? Dessa maneira. Esse 10 décimos representa o inteiro e aqui eu tenho 3 décimos. Então aqui eu teria, ao todo, o que é uma maneira que eu também poderia ver? É que você tem todo o intervalo dividido em 10 partes. Então você iria dividir do 0 até o 1 também em 10 partes. Você iria fazer aqui. Na minha divisão aqui, considere que eu vou dividir igualmente como foi feito aqui. Ó. Então eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, por que eu estou dividindo em 10? Porque 13 décimos, todo o intervalo do 0 até o 1, do 1 até o 2, foi dividido em 10 partes. E quantos foram tomados? Foi tomado 13. Então, a gente iria que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que corresponde aqui a 13 décimos. É uma outra maneira também de você ver. Esse número que está aqui, nós encontramos aqui, foi aqui, 11 quartos, né? 11 quartos. Como é que eu poderia escrever também? Eu quis escrever agora há pouco aqui, mas depois eu mudei de ideia. Esse número aqui, 11 quartos, eu também poderia escrever ele como sendo assim, ó, 4 quartos mais 4 quartos mais 3 quartos. Certo? Então, quando você fizesse 4 quartos, sim, aí vamos lá, vamos olhar aqui para ele. Então a gente observa aqui nesse caso que esse número 11 quartos foi dividido os intervalos de 4 em 4. Então nós teríamos aqui do 0 até o 1 dividido em 4 partes, do 1 até o 2 dividido em 4 partes, do 2 até o 3 divididos em 4 partes. E aí foi tomado quantos? Foi tomado 11, né? Então você iria sair aqui
É 1, 2, 3, 4. Observe que 4 é o 1, que é exatamente o 4 quartos. Ó. Aí 5, 6, 7, 8. Observe que o 8 quartos, 8 sobre 4, é exatamente o número 2. Então 8, 9, 10, 11. Esse 11 aqui representa o número 3 quartos. Então, esse valor que está aqui, ele representa os 2 inteiros e 3 quartos. Então, essa representação dos números na reta numérica, ela requer esses cuidados, né, da gente na representação do número fracionário, o que ele representa lá na figura. Então, aqui na observação, todo número racional pode ser associado a um ponto da reta numérica. Na reta numérica, 2 pontos simétricos em relação à origem serão chamados de pontos simétricos, para simplificar a notação. Então, ó, na reta numérica, 2 pontos simétricos em relação à origem O, serão chamados apenas de pontos simétricos. Então, quando fala-se em ponto simétrico, o simétrico de 2, menos 2. O simétrico de menos 3, 3, né? Tá certo? Então, essa explicação aqui, eu espero que vocês tenham entendido, né? A gente fez aqui explicando cada um desses detalhes e eu vou gravar agora no próximo vídeo fazendo a correção dessa atividade que na sequência aqui da aula.